Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Mais uma vez, estamos terminando o livro A Faxina. Queremos falar com nossos ouvintes que o próximo livro é o livro O Residente. É um livro que dá continuação ao trabalho de Marcelo Rios. Queridos ouvintes, que Jesus abençoe a todos nós e sejamos felizes. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos amigos. Que Jesus nos abençoe, né? Em mais este dia. Que assim seja. Jairo, nós terminamos o programa da quinta-feira passada falando do encontro de Marcelo Rios com a Francisca, né? A Francisca de Paula de Jesus. Mãe Chica. Inha Chica, né? Inha Conhecida como Inha Chica Isso. também. O Marcelo fica muito emocionado com a presença da Inha Chica. Esse espírito, Jário, passa assim, nas páginas que ela tem um diálogo com o Marcelo Rios, ela passa uma sabedoria assim, maravilhosa. E eu acho que tanto nós quanto os ouvintes temos aprendido muito com esse espírito, não é mesmo? Ah, justamente. É um espírito maravilhoso, né? Quando nós começamos aí o nosso trabalho, eu devia ter aí mais ou menos uns 11 anos, 12 anos, quando eu comecei a frequentar casas espíritas kardecistas, né? Sim. E então comecei a frequentar a Casa de Caridade de Herdeiros de Jesus, que se localiza no bairro Bonfim, em Belo Horizonte, na rua Sete Lagoas, 272, né? Sim. E a essa época a casa ainda estava, iniciando, dando os primeiros passos e nos processos de construção. E existia lá a médium, né? A dona Raimunda Bambirra, né? Dona Duca. Dona Duca era prima, né, de Chico Xavier e tinha assim, um relacionamento muito próximo de Chico. E sempre foi para nós um grande exemplo, uma pessoa assim, maravilhosa, né? E ainda essa época eu estava muito, vamos dizer, até menino, né? Uhum. Eu lembro de Francisca Paula de Jesus se comunicando através de Dona Duca, né? E sempre foi isso aí, um espírito assim muito dócil, muito consciente, e um espírito que as suas mensagens em geral, são centradas na caridade. Sim, isso sabe? chama atenção mesmo. O trabalho dela, né, em geral, é voltado na caridade. A casa tem o nome de Casa de Caridade, né? Sim. E até hoje é uma casa maravilhosa e tudo. E a vocação, né, dessa casa espírita é realmente o trabalho junto à caridade. Que coisa boa. Jairo, ela também fala para Marcelo Rios com conhecimento, Jairo. E a gente sabe que quando ela esteve encarnada aqui, na última encarnação dela aqui em Minas, foi um espírito extremamente simples. Extremamente simples. Né? De uma pobreza, como diz o outro, de dar dó, né? Uma pobreza física de dar, né? Justo. E mesmo assim, a grande preocupação dela era com os pobres. Justo. Né? Ela na mesma condição deles, né? Uhum. E ali procurando auxiliá-los, ajudá-los de uma forma maravilhosa. E não somente ajudá-lo com o farnel, né? Mas também com palavras de incentivo. Com palavras de incentivo. Ai, que coisa boa. É interessante que a gente observar que Francisca Paula, apesar desta encarnação dela, né, de uma pessoa bastante simples, humilde, vamos dizer assim, conhecimento, ela era parente, neta de escravos, né? Neta de escravos, justamente.
e viveu na cidade de Baependi durante todo o transcurso da sua vida numa pobreza plena, né? Inclusive até mesmo sem a chance da escolaridade, né? Sim. Então, mas se nós voltarmos atrás, Francisca Paula de Jesus, ela tem uma proximidade muito, ela tem uma vivência, né? Muito expressiva na França, né? Onde ela foi uma mulher muito rica, sabe? Uma mulher muito rica e uma mulher com com os seus problemas, né? Com os seus problemas, assim, as suas complicações, né, naturais, da experiência, do avanço. E Francisca Paula de Jesus, ela começou a sua transformação e foi uma coisa, assim, espetacular, a partir do contato dela com Vicente de Paulo, entendeu? Sim. Vicente de Paulo, que nós chamamos de São Vicente. Por quê? São Vicente, a essa época que ela era uma madame, né? Lá em Paris, e fazia inclusive parte, né, da monarquia, né? Vicente de Paulo trabalhava pelas ruas esmolando, né? Para que ele, vamos dizer, embrionasse a sua obra, que foi uma obra sabidamente maravilhosa, né? E ela teve os primeiros contatos com Vicente de Paulo, e esse processo de transformação dela, tanto a nível da humildade, quanto esse desejo ardente de trabalho pelos pobres, se deu, né, através do aprendizado com Vicente de Paulo. Porque, apesar de ter sido uma nobre, ela conheceu Vicente de Paulo, ela participou, né, com Vicente de Paulo de várias atividades, né? E, né, os ouvintes talvez não conheçam, mas é uma citação histórica. Francisca Paula de Jesus, ela foi esposa, né, a essa época ela foi esposa do comandante das Forças Armadas, né, da monarquia francesa, né, chamado General de Gonge, sabe? General de Gonges, né? E ela convidou Vicente de Paulo, né, para preceptor dos seus filhos e para que ele oficiasse missa, né, nos terrenos do casal, certo? E daí nasceu a grande amizade deles, o grande envolvimento deles, e ela saiu dessa religiosidade letárgica, né? Sim. Dessa religiosidade de comodismos, de aparências, e aprendeu com Vicente de Paulo uma outra religiosidade, que é a religiosidade que, né, quando o Evangelho de Jesus ele começa a sair de nós através do trabalho em benefício dos semelhantes. E aí começou a transformação dela. E ela teve, né, uma presença muito grande na vida de São Vicente de Paulo, quando ela conseguiu, né, com a sua influência dentro da monarquia francesa, ela conseguiu algumas concessões, né, para Vicente de Paulo, aonde ele começou essa obra maravilhosa que nós conhecemos até hoje, né, o embrião da Sociedade São Vicente de Paulo. Isso. E que trabalho maravilhoso, não é, Jairo? Trabalho maravilhoso. Então, é um espírito que tem bagagem, né, Sônia? Sim, com certeza. Jairo. É um espírito que tem muita bagagem. Jairo, é interessante que nós terminamos na semana passada justamente nesse parágrafo, e esse parágrafo me chamou muita atenção,
porque no mês de outubro, no início do mês de outubro, nós recebemos uma comunicação também de um outro espírito, falando justamente sobre isso. Sobre, ela fala, não nos cabe parar ao reconhecer a nossa insignificância pessoal. Já isso aí mexeu muito comigo, porque além da gente já ter recebido uma outra comunicação, e quando é assim, a gente tem que pôr a barba de molho. É verdade. A gente tem que parar e analisar para escutarmos o que a espiritualidade quer nos dizer. Então, a gente se esconde atrás dessa insignificância pessoal para justificar uma inércia, para justificar uma preguiça, um envolvimento maior com as questões espirituais. Isso me chama muita atenção, essa sabedoria da Inhaxica nesse parágrafo, né? Porque ela foi muito feliz ao dizer isso para o Marcelo Rios, que não nos cabe, não cabe a nós reconhecer a nossa insignificância pessoal. Justamente. Para acalentar a inércia. A inércia, não é? Justamente. Porque ela, né, quando ela fala isso, veja bem os nossos ouvintes, quando ela fala isso, ela fala com conhecimento de causa, né? Sim. Por quê? Porque lá atrás ela saiu da inércia religiosa que ela se via atada, né? Ela saiu da prepotência monárquica, né? Tinha um marido que era uma das grandes autoridades dentro, né, do território francês, né? E ela, inclusive, conseguiu, né, com a sua influência, que Vicente de Paulo fosse o capelão da Armada Francesa. Que legal. Sabe? É isso mesmo. Ô, Jale, e como se estendeu para o mundo inteiro esse pensamento de Vicente de Paula, não é? Justo. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo os vicentinos, né? Que eles são chamados vicentinos. Trabalhando. E pelos quais nós temos muito respeito. Muito, né, muito. E até vejo, assim, que as casas espíritas, na sua atividade de campanha do quilo, né, nessas atividades aonde a casa espírita dedica-se de corpo e alma, né, ao trabalho de apoio aos semelhantes em dificuldades, né, eu acho que o movimento espírita, ele dentro da sua máxima, fora da caridade não há salvação, né? O movimento espírita, ele sofre uma influência muito grande do pensamento de Vicente de Paulo, sabe? Que, a bem da verdade, é um espírito diferenciado, sabe? Vicente de Paulo é um espírito que você... Nossa, muito diferenciado. Nós temos com a espiritualidade um projeto, né, de muito provavelmente dentro dos próximos 3 anos, um trabalho acerca de Vicente de Paulo. Que coisa maravilhosa. Ô, Jair, sabe uma coisa que me chama muita atenção nos vicentinos? É que eles angariam material para doação dos mais necessitados, mas não fica só nisso. Eles vão até o necessitado. Justamente. Tá entendendo? Porque é muito fácil você pegar uma cesta básica e falar assim, vem cá buscar. Isso. Não. Eles pegam essa cesta básica e levam na casa do necessitado e ali eles conversam, eles veem as necessidades daqueles necessitados, né? E passam a fazer parte da família daquele pessoal. Tá me entendendo, Jara? Eu acho esse trabalho muito bonito. Nós vamos até deixar combinado aqui, num dos nossos próximos programas, nós vamos falar de Vicente de Paulo. Que bom. Porque eu acho que é uma grande referência, né? Sabe uma coisa que eu fico muito triste, Sônia? Sim, Jair. Eu fico muito triste quando converso com pessoas dentro do movimento espírita e, às vezes, converso com dirigentes nas casas espíritas e eles dizem que esse tempo de dar as coisas já passou, sabe? Que a doutrina espírita
ela não tem nada a ver com esse negócio de distribuir cestas, de distribuir roupas, muitas vezes uma sopa, muitas vezes, né, uma alimentação aqui e ali. Isso me entristece muito. Por quê? Porque isso passou, vamos dizer, eles dizem que isso passou dentro do movimento espírita, né? Agora, interessante que a fome ainda não passou para os pobres, né? Que as dificuldades ainda não passou, continuam para os pobres, né? Então, porque a nossa função é distribuir conhecimento, né? A nossa função é ensinar, né? Ora, a nossa função é aprender, né? Nós não temos, não devemos ter essa pretensão, que nós temos que ensinar, nós temos que doutrinar, né? Não, nós temos que trabalhar com Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo está inserido em atender o nosso próximo dentro das suas necessidades mais imediatas. Sim. Não é? Ora, se a grande máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, não é? Como que nós podemos dizer que o tempo desse tipo de caridade já passou, não é? Ora, Chico Xavier, ele saía muitas vezes à noite, né? Muitas vezes depois que terminava o seu trabalho, muitas vezes, coitado, já cansado, mas ele ainda ia levar, né, um leite aqui, um leite ali, um farnelzinho para um farnelzinho para outro, um pouquinho de arroz para um pouquinho de arroz para outro, não é? Ora, se isso foi importante para Francisco Cândido Xavier, por que não é interessante para nós? Não é? Isso mesmo. Quer dizer, não se fala tanto em Chico como exemplo, não é? Ora, não é pegar Chico como exemplo, é muito bonito pegar os exemplos de Chico, não é? De fala, disso e daquilo. Agora, vamos pegar eu acho que os exemplos mais vivos são o exemplo dos atos, né? São os exemplos dos atos. E a casa espírita, né? Essas coisas não podem passar. É igual um comentário que alguém fez outro dia, né? Dizendo que esse tempo de médium pobre já passou. Não é? Ué. Ué. Você sabe disso? Eu sei. Você sabe que isso aconteceu, ué? Não, esse tempo de médium pobre já passou. Esse tempo, né? Hoje não. O mundo é outro, né? Ora, pelo amor de Deus, né? Gente, nós temos que melhorar, não é que regredir, não, ué. Jair, também se você tá na casa espírita com a barriga vazia, com a barriga roncando, como que você vai assimilar alguma coisa? Você tá doido? Tem gente que fala assim, ele só vem aqui na casa espírita para receber. Ótimo. Não é? Uai, faz a evangelização para eles, né? Se aquela evangelização que você fizer, se ela der efeito, se ela fizer efeito daqui a 1000 anos, ótimo. Né? Ótimo, tá bom demais. É isso mesmo. Né? Agora, você não perca a oportunidade do trabalho. É isso mesmo. Não é? É o que a Francisca fala, que isso não nos sirva de desculpa. Que isso não nos sirva de desculpa para não servirmos. Justo. Né? Você sabe, é uma coisa interessante. Você fez uma citação aí e é uma coisa muito bacana. Vicente de Paulo, ele começou a ver as dificuldades que haviam na periferia de Paris, né? Dificuldades essas dificuldades assim, de pobreza, de inanição, de doenças, isso e aquilo. Então, ele passou, né, a convidar aquelas madames, passou a convidar aquelas pessoas para
esse trabalho da caridade. Sabe como que ele fazia, Sônia? Sim, como? Ele escreveu tipo uma cartinha, né? Os mandamentos, entende? Sim. Então, assim, preparar o almoço, aí ele falava do almoço, né? Fazer o farnelzinho, isso e aquilo. Ir à casa do assistido, né? Você acredita que ele colocava os detalhes assim, uma costela de carneiro, entendeu? Para colocar no prato, entendeu? É verdade. Que legal. Entendeu? Ele colocava assim, para levar uma costela, né, vamos dizer, o arroz, o não sei o quê, uma costela de carneiro, né? Um panozinho bem limpo, certo? Chegando à casa do assistido, né? Colocar isso sobre a mesa, certo? Agora, o mais importante que ele falava, assentar com o assistido. Olha! Entendeu? Isso tá no beabá, não é da estrutura, né, dos vicentinos, não. Isso está no beabá da estrutura deixada por Vicente de Paulo. Olha, né? Ele fez para os seus colaboradores, né, vamos dizer assim, uma ordem de serviço ou um beabá de como trabalhar essa questão da caridade. Sabe, a visão dele da época, né? Que interessante, uma coisa né? Muito bacana. Até a costela de carneiro ele não... uma costela de carneiro, isso e aquilo, bererê, bererê. Muito interessante. Não é? É muito interessante mesmo. Então, os vicentinos já seguem aquele roteiro, já Jair? É verdade, por isso que ficou uma obra consistente, né? Porque ela começou organizada. É isso mesmo. Né? Ela mesmo. começou organizada. É isso mesmo. E é interessante que ele celebrava as missas na casa desse Degonge, né? Ele celebrava as missas na casa desse grande general. Sim. E tudo. E ele depois manifestou o desejo de conhecer a armada francesa para ver lá dentro, né? Como é que era. Nós estamos no nosso intervalo, né? Nós vamos contar daqui a pouco. Isso. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes, o site da Rádio Boa Nova é www.radioboanova.com.br. E nosso telefone de contato com a rádio é 0800 97 95 011. 0800 97 95 011. Liguem lá na Rádio Boa Nova, falam com o pessoal lá o que vocês estão achando do programa, o que a gente pode melhorar, se vocês estão gostando. É sempre muito bom a gente ter esse feedback de vocês. Entrem em contato, façam sugestões e participem. E também peçam informações sobre o Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova foi elaborado pela Fundação Espírita André Luiz para dar assistência às obras do André Luiz. E quem quiser conhecer o site da Itapuã é o www.itapuãeditora.com.br. Entre em contato também com a gente. Nós temos lá nosso blog. Para ter acesso ao blog, é só acrescentar /blog. Deixe lá seu recado, vamos interagir. Jairo, você falava sobre o Vicente de Paula e ele queria visitar o quartel, né? Não, ele era, vamos dizer assim, o pároco particular do comandante, né, francês, né? Então, ele resolve pedir para visitar os ambientes da Armada Francesa, né? Sim. Marítimo, né? Sim. Então, naquela época, as embarcações francesas, elas eram, vamos dizer, todas servidas por escravos, né? Certo. E ali, ele chega, então, com muito custo, ele recebeu essa autorização, sabe? E aí, ele chega lá e começa a visitar os navios e vai até os porões, sabe? E lá ele vê aquela quantidade de escravo, tudo preso ali, pé machucado, pé acorrentado, né? E remando, isso e aquilo. E ele chama o comandante, sabe? O comandante da armada mesmo, né? E ele fala, olha,
Eu acho que aquelas missas nossas não tá surtindo efeito. Ou não é? Ué. E o cara, e ele fala com ele, mas não tá, não, mas, né, o senhor, eu sou muito católico, o senhor é testemunha. Ele falou, não, ué, uma pessoa que ama Jesus não faz dessa forma, não. Aí a pessoa mais, não, um montão de desculpa. Não, mas olha, aí ele fala com ele, fala, olha, essas pessoas maltratadas e tudo, ele fala assim, não, mas elas são escravas, né? E aí Vicente de Paulo diz assim, pode o ser para o mundo, mas elas também são filhas de Deus. Né? E aí ele exige que os escravos, quando o navio atracasse, né, que os escravos pudessem transitar pelo porto, tomar sol, né, e tudo, e ele, todos os domingos, ele ia, né, nesses lugares para celebrar a missa para esses deserdados da sorte. Olha só. E interessante, né? Mudou a relação do comando com aqueles escravos, com aquelas pessoas, e mudou a relação dos escravos com o trabalho dentro da Armada Francesa. Que coisa mais linda. E a partir daí, né, a Armada Francesa tornou-se uma armada extremamente habilidosa e humanitária, né? E, para quem não sabe, né, Vicente de Paulo, então, né, por causa destes feitos, ele hoje é considerado o protetor da Marinha Francesa. Ô, Jair, interessante que aquele comandante precisava de um clique. Ah, claro. E o Vicente de Paulo foi esse clique. Sim. Para que caísse a ficha, né? Como a gente fala aqui. Ele falou com o cara, falou, olha, desse jeito não justifica eu ser o pároco lá nas suas terras. Não é? Ué, então o que eu estou fazendo lá? Falo, isso é por minha conta, né? Vai lá, Jair. Eu faço ideia lá, eu converso dentro. Eu falo, olha, eu faço o que eu posso. Oficio a missa, falo de Jesus, falo de amor, da mensagem, de perdão e de tudo. E você está tratando o povo aqui dessa forma. Pra que eu vou fazer? O que eu vou fazer lá na sua igreja? Não é? Pra que tá servindo ficar falando lá pra você? Eu ficar falando lá, gastando saliva com vocês. Lá, gastando francês. Gastando francês lá com vocês. Não é? E nisso ele já era muito amigo da mulher do homem, né? Que a mulher tem uma força danada, né? Tem. A mulher é uma coisa terrível. Porque isso mesmo. Quando a mulher... Uma coisa terrível não é tem força mesmo. Sônia, quando a mulher começa a comandar o caboclo... A coisa anda, não anda? Minha filha... Como diz o outro, nós colocamos moral mesmo. A gente muda o cenário. E põe moral nisso. Nossa Senhora. Ô, Jair, aí você me fez lembrar do Palminha. Aí Palminha fala assim, com relação às mulheres, né? As mulheres passando o ensinamento de Palminha para os homens. Recolham-se a sua insignificância. Ocupe o espaço da sua insignificância. É verdade. Uma coisa que eu observo dentro das casas espíritas, a gente viaja aqui, faz palestra ali, esse negócio todo, mas as casas espíritas que são dirigidas por mulheres, né? Elas são, assim, mais organizadas, sabe? Sim. E as danadas são igual um general lá dentro, sabe? Ai, meu Deus. A hora que eu olho aqui, aí fala assim, aqui a nossa dirigente, a dona fulana, nossa senhora, a corda aqui é curta. A corda aqui é curta. A rede aqui, minha filha, cabresto é bravo. Deus me livre. Santo Antônio. São Vicente. Cuide de nós, porque... Ai, que ótimo. É fácil, viu? Mas é verdade, Jairo. E Palminha copiou esse ensinamento das mulheres. Das mulheres, né, senhora? Então tá bom. Jairo, voltando aqui ao livro A Faxina, a Francisca, ela fala com Marcelo da seguinte forma. Marcelo, filho querido, quando visitados pelo sofrimento, levantemos nossas cabeças e semos nossa vida ao mais alto, para que assim possamos mais facilmente identificarmos a grandiosidade do nosso Criador. Quando estivermos num estado de inadequação pessoal, reservemos nossas palavras para entoarmos um caloroso hino de agradecimento.
Quando visitados pelo sofrimento, reconheçamos sempre que assim é o campo de luta que aprimora a força do guerreiro. Assim é a fornalha escaldante que garante boa qualidade da lâmina. Interessante, né? É, minha filha. O Emmanuel também fala dessa forma no livro Fonte Viva sobre a importância do ferro, né? Que o ferro reclamava, mas reclamava do ferreiro que batia, né? Mas que depois transformou-se numa linda... Mas moldava, isso, né? Numa ferramenta. Da semente que reclamava de estar ali debaixo da terra. Ser enterrado, né? Isso, mas que daí a pouco crescia. Germinação. Isso mesmo. O Emmanuel cita vários exemplos. Isso é muito, muito interessante. Muito interessante, né? Ela fala: Marcelo, agradecemos sempre, todos os dias, todas as horas, a tudo e a todos, por tudo e por todos. Agradecemos ininterruptamente, reconhecidos pelas muitas dádivas que nos recobrem a vida, amando, perdoando e servindo indistintamente. Façamos de nossa vida um verdadeiro hino de agradecimento. Aprendamos a desafiar o sofrimento com a brandura do sorriso e a resistência do otimismo, mantendo consciência sempre reta e plena no exercício do bem. Já é interessante isso aqui, que a gente vê pessoas nos leitos de dores, mas assim, com um sorriso, né? Maravilhoso. Com um sorriso, com confiança, mostrando que a revolta não vai levar a nada, né? Façamos de nossas vidas um verdadeiro hino de agradecimento. Filho do coração, o sofrimento, quando nos visitam, são convites vivos para a reflexão e para a ação. Nada nos chega e ninguém entra em nosso campo de ação sem que haja um motivo muito bem justificado. Justo. Me lembrei do que eu contei semana passada, que o médico perguntou para a paciente: pergunte para a sua doença o que ela quer te dizer. Né? Pergunte para o sofrimento o que ele quer te dizer. Muito interessante, né, Jair? Muito. Porque existe até uma obra, né, um trabalho muito bonito, não é espírita não, mas é uma referência muito interessante, A Doença como Caminho, né? É muito, muito interessante esse trabalho. Olha, as coisas não acontecem pelo capricho do acaso. Tudo nos traz uma mensagem, tudo nos conduz a algum aprendizado, tudo nos convida incessantemente ao progresso. Já, isso aqui é interessante, que a gente custa para ter essa visão. Justo. Custa, a gente passa por situações na vida que naquela hora a gente até maldiz o que está acontecendo, verdade. Não é verdade? Mas aí passou alguns dias, a gente vê, puxa vida, isso tinha que ter acontecido para eu tomar um novo rumo na vida. O caminho é esse mesmo, né? Eu sempre brinco assim, as pessoas dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E eu sempre digo assim, que Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que enxergamos torto. Né? É uma verdade. É verdade, né? É isso mesmo. Deus escreve certo por linhas certas. A questão é a nossa miopia, né? A nossa miopia faz com que a gente enxergue torto e embaçado, né? É isso mesmo. E nossa pressa, Jair, nós queremos resultados assim, imediatos. Né? E com isso a gente passa a não ser agradecido. Justo. Né? A gente começa a claudicar, né? É isso mesmo. O sofrimento substancia-se sempre numa bendita oportunidade oficiada para o cumprimento das leis do progresso. Saibamos sempre vivê-lo sob a bandeira do agradecimento. Marcelo, o agradecimento é o atalho mais curto a nos conduzir para a estrada da felicidade. Sempre se permita ser feliz. Ai, que lindo, Jair. Jair, mas veja só a sabedoria desse espírito. Sempre se permita ser feliz. Jair, porque os nossos sentimentos de culpa não nos permitem ser felizes. Nós, às vezes, temos muita dificuldade, né, em viver feliz, não porque a felicidade esteja longe, né? Isso. Mas porque, muitas vezes, a nossa miopia, vamos dizer assim, não tem nos permitido enxergar a felicidade que muitas vezes encontra ao nosso lado, né? Isso mesmo, isso mesmo. É interessante porque nós já até falamos sobre isso, mas vale a pena repetir. Quando estamos felizes, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, esperando algo ruim, né? Você já reparou isso? Isso aí como é muito esmola, o santo desconfia. Quando muito esmola, o santo desconfia. Eu acho
né, eu penso assim, que a felicidade, ela não é uma questão de fora para dentro, né? Sim. A felicidade, ela é um movimento interior, né? Um movimento de dentro, que ele se torna cada vez mais forte, cada vez maior, na medida em que esse movimento né, ele começa a sair, né? Ele começa a espargir na direção de outras pessoas, né? Então, nós temos que, por isso ela fala assim, permita-se ser feliz, né? Porque nós temos que, inicialmente, permitir que esse movimento avance em nossa interioridade, não é? Só no momento seguinte é que isso vai alcançar a exterioridade, né? Sim. Mas as pessoas, elas hoje, muitas vezes, encontram grandes dificuldades porque elas estão procurando a felicidade no mundo exterior. Sim. Né? Não é que ela não exista também no mundo exterior, né? Mas é que, para que você encontre a felicidade lá fora, é necessário que, primeiramente, você esteja, né, pleno, você esteja realizando a completude no seu mundo interior. Ô, Jairo, eu sempre lembro do Espírito José Grosso no prefácio do livro Por Entre as Sombras. Por Entre as Sombras. Ele tem um trabalho ali belíssimo sobre isso. É um trabalho que eu vou te contar, vocês precisam conhecer, gente. Esse prefácio pelo Espírito José Grosso ele é muito lindo. Não é? E de uma profundidade, Jairo. Muito. Né? A gente tem que parar, ler, meditar sobre o que leu. E a gente vê a profundidade do Espírito José Grosso, né, Sônia? Porque a grande maioria que às vezes tem oportunidade de lidar, né, com o Espírito José Grosso e às vezes vê falar no Espírito, parece um Espírito que a única coisa que ele sabe é ser bronco, né? Vamos dizer, às vezes o estilo é muito mais mantido pelo médium do que propriamente pela individualidade, né? Então, mas é um espírito que, pelas aquelas páginas, né, pelas suas anotações, é um espírito maravilhoso. Nossa, né? De um conhecimento, assim, é um nossa. Maravilhoso. E que contribuição que ele deu àquele livro, hein, Jairo? Nossa! Que contribuição. Nossa. Pessoal, leiam, do livro Por Entre as Sombras. Por Entre as Sombras. É um trabalho bom, né, Sônia? Assim, interessante, viu? Eu falo, eu indico para vocês esse livro e falo mais. Demorem nesse degustem, né, isso, o trabalho, né? É isso Mastiguem mesmo. bem, isso, né? Isso. Todo livro. Assim, não, né? Mas é um livro para ler, Jairo. Não é para ler. Chega, sabe? Você tem que estar ali parado, raciocinando. Tem que estudar. Isso mesmo. Tem que estudar. É um romance para ser estudado. Justamente. Não é? É isso aí. A Francisca ainda fala com o Marcelo. Nunca cerre fileiras com aqueles que vivem a adiar a felicidade continuamente. Seja feliz aqui e agora. Seja feliz já. Você esteve na experiência terrena e sempre deslumbrava com as maravilhas que descortinavam as suas vistas. Após recolhido ao além-túmulo, deslumbrou-se novamente com as belezas maiores que também te visita a alma. Beleza ainda mais deslumbrantes do que aquelas que conhecia antes. Marcelo, tudo era belo, tudo continua belo, tudo é incessantemente belo. O mesmo Criador que criou o primeiro ambiente é também o Criador do segundo ambiente. Ela quer dizer que o primeiro, o que criou o Rio de Janeiro, né? A passagem dele pelo Rio, também é o mesmo que está ali. Deus é Deus e Jesus é Jesus, em todas as dimensões. Interessante, né? Deus é Deus, Jesus é Jesus em todos os lugares, neste plano, em outros planos, né? É verdade, é extenso, né? Isso. Assim, a beleza existe porque ela é parte integrante do nosso Criador. Beleza é um estado da felicidade. O belo é decorrente da felicidade infinita do Criador. A felicidade é um estado permanente do nosso Criador, pois somente um ser imensamente feliz poderia produzir tantas belezas e brindar incessantemente os nossos sentidos. Ora, se nosso Criador é por si só feliz, e nós somos criados como centelhas verdadeiras de sua imagem e semelhança, nós possuímos a felicidade como herança. Ela é o alço do nosso Criador em nós.
Assim, pela origem de nossa criação, trazemos em nós a felicidade como um estado inato, cuja gênese está em nosso Criador. Nosso Criador. Essa é Francisca, hein? Essa é Francisca e a Francisca. Viu? Essa é Inha Chica. Essa é Inha Chica. É isso aí. Interessante essas pontuações. Nossa, aí, a colocação dela é surpreendente. Nossa, é muito interessante. E engraçado, né, Jairo? A gente não vê a felicidade por esse lado, né? É verdade. Como nós somos afeitos à materialidade, Jairo, né? É interessante esse livro, né? Esse trabalho, A Faxina. É um trabalho muito despretensioso, mas é um livro que ele possui muito material de estudo, né? É isso mesmo. Muito material de estudo, não é uma coisinha assim, né, que só para a gente ler aqui. Só para passar o tempo, não é. É material para grupo de estudo. Isso mesmo. Né? Filho querido, a felicidade encontra-se em cada um de nós como semente já lançada pelas mãos benditas do semeador do universo, pronta e apta, para germinar, crescer e dar flores e muitos frutos. Não nos cabe ficar a adiar a colheita. Ô, Jair, você falou uma coisa aí que eu estou lembrando aqui, um trabalho magnífico do Eugenivaldo Fortes. Ele faz parte do ABC lá em São Bernardo do Campo. Ele entra em contato com a nossa editora. Nós já somos amigos há muitos e muitos anos. Sim. Ele entra em contato com a editora e fala assim, Sônia, me mande um livro aí para eu distribuir no clube e tal. Aí eu primeiro pego um livro, mando para ele, um livro, para ele ler e tal. Aí daí a pouco ele me liga, Sônia, manda aí quase 1000 livros. Né? Jairo, ele simplesmente... você acha que ele pega o livro e vai entregando? Não é bem assim, não. Ele reúne todos os sócios e faz um estudo antes do livro que ele está entregando. Né? Que bacana. E o Eugenivaldo é um grande conhecedor da doutrina espírita, uma pessoa encantadora. Vocês aí de São Paulo, gente, procurem assistir as palestras do Eugenivaldo. A gente chama ele de Forte, né? Porque o sobrenome dele é Forte. Procurem conhecê-lo, vale a pena, hein? Vocês vão gostar demais das palestras do Forte. Nosso abraço a ele, né? Isso mesmo. O Forte, a Marilena, esposa dele, um grande abraço. Caros ouvintes, um grande abraço a todos e uma boa tarde. Boa tarde, Jairo. Boa tarde aos nossos ouvintes.